Tá aparecendo aqui, ele disse, conexão interrompida. Reinicia o seu aí, Vera. Vamos ver, atualiza o seu, vamos ver se aparece. Tô atualizando, ó lá. Vamos ver se eu coloquei. Foi, tá ao vivo aqui. Eu só achei que ele tá com delay. O meu, nem no meu entrou ainda, vamos ver. O seu? Entendeu no Facebook? Agora sim. Foi? Agora tá. Aqui não. Vamos ver, atualiza o seu, vamos ver se aparece. Tô atualizando, ó lá. Vamos ver se eu coloquei. Foi, tá ao vivo aqui. Eu só achei que tá com delay. O meu, nem no meu entrou ainda, vamos ver. O seu? Entendeu no Facebook? Embaixo. Vou reiniciar aqui para ver se funciona. Bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa live dessa manhã com o tema Transição Planetária. Hoje nós vamos falar sobre o despertar de si
e também algumas ações que nós podemos ter para nos ajudar nesse sentido, para esse despertar coletivo da humanidade. E principalmente, a partir da próxima semana, nós vamos focar ainda nesse tema da transição, né, esses processos de transição planetária. Nós vamos estar conversando com vocês sobre um outro assunto também muito interessante. Então vamos nos preparar nesse momento, vamos convidar a todos vocês para a nossa prece inicial. Deixa eu ver aqui. Ok? Então, vamos aqui. Nos preparando nesses instantes. Você vai colocando a sua água. Vai se recolhendo intimamente. Esse é o momento onde nós vamos nos reconectando com a nossa paz interior, com a nossa alma, acalmando os nossos corações e os nossos pensamentos. E vamos mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, que vai acolhendo a cada um de nós nesta manhã. Vamos nos ligando a este trabalho de cura da fraternidade do amor. Vamos nos ligando a todos esses mentores do centro cirúrgico, médicos, enfermeiros, Dr. Bezerra de Menezes. Vamos sentindo toda essa transformação energética que vai acontecendo aí com você, aqui conosco. Itaporã e Brobotá vai fazendo toda a limpeza e asepsia tão necessária nesses momentos onde nós nos conectamos com esses trabalhos de cura da fraternidade aqui na nossa live. Uma luz intensa vai envolvendo paredes, teto e piso, e assim nesta sintonia, nesta ligação com o plano maior, é que nós vamos iniciar a nossa live desta manhã, graças a Deus. Então vamos aí driblando, tá, minha gente? Está bem irregular a nossa internet nessa manhã, então a gente está tentando focar no Insta e no Face, às vezes cai um pouquinho, mas a gente retorna na sequência, tá? Bom dia, né, Marta? Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa live, né? O nosso tema hoje é um tema que a gente vai falar um pouquinho desse autodespertamento, né? O que seria esse autodespertamento? É um despertar de si, dentro desse despertar, enxergar as ações libertadoras, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa
através do autoconhecimento, olhar para dentro de nós, olhar à nossa volta, buscar uma compreensão melhor, baseado nos nossos relacionamentos, baseado no Evangelho de Jesus. Então é um capítulo lindo, né, do livro da Joana de Ângeles, Vida, Desafios, né? E é isso, hoje a gente vai estar finalizando aí esse capítulo e trazendo um pouco dessas informações, né, dessa reflexão para essa nossa compreensão maior. O Leon Denis, né, ele já dizia que o espírito, na realidade, né, ele dizia que o nosso psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, e sente no animal e pensa no homem. Só que para nós colocarmos isso em equilíbrio é desafiante para todos nós espíritos que estamos em evolução. Então, este momento de transição planetária é um momento de despertar coletivo, tá? E o que acontece? Acontece que, às vezes, nós estamos alertas para algumas situações na nossa vida, para outras situações, nós estamos ainda adormecidos. Percebam que o homem, quando ele começa a ter um pensamento, ele começa a ter uma reflexão, o psiquismo dele não está totalmente desenvolvido. Então nós temos apegos, nós temos inflexibilidades, nós temos teimosia, nós temos o nosso ego. Tudo aquilo que vai dificultando esse despertar. Jesus, ele nos deu vários exemplos desse ser adormecido, através de situações que ele vivenciou com seus discípulos. De forma alguma, ele nunca impôs esse despertar, mas as experiências as quais eles tiveram a oportunidade de vivenciar, onde ele percebeu que eles ainda se encontravam adormecidos, ele tentava despertar esses discípulos. O maior exemplo que nós podemos citar foi o exemplo com Pedro. Quando ele disse a Pedro que antes que o galo cantasse, ele negaria ele 3 vezes. E Pedro disse a ele: isso é impossível acontecer, Jesus. De maneira alguma, eu te amo profundamente. O meu amor por você é enorme. Nunca eu iria negá-lo. E o que aconteceu, minha gente? Quando o galo cantou, Pedro acordou. Pedro acordou do seu adormecimento profundo, porque Jesus já havia dito a ele o que ia acontecer. E ele disse que o amor por Jesus era muito maior do que qualquer negação que ele pudesse fazer a ele. E quando o galo cantou, ele havia negado Jesus 3 vezes, só que o seu espírito despertou até o final dos seus dias. Olha que interessante, né? Assim, ele tem uma atitude de negação, né? Porque ele nega Jesus. Não conheço. Por quê? Ele não queria se envolver, né? Porém, aquilo foi um chamamento para o espírito dele, né? Esse despertar. Olha só o que você está fazendo, né? E quantas vezes nós nos deparamos com situações, com desafios da nossa vida que a gente nega e que depois de algum tempo a nossa reflexão nos sinaliza e a gente desperta, né? Porque o ser humano, ele precisa de um período para processar aquilo que ele está fazendo, né? Isso traz para o ser humano um grande aprendizado, né? Porque às vezes a gente sabe que o caminho é aquele, mas por que será que a gente desvia um pouco daquele caminho? O que nos levou a tomar um outro caminho? Da mesma forma como Pedro,
que Jesus havia alertado, né? Da mesma forma como Judas também, quando ele fala, né, que o traidor vai lhe beijar a face, e Judas também faz isso, e ele sabia disso. Olha a grandeza espiritual de Jesus em relação a esses despertar, e que essas pessoas envolvidas, esses apóstolos, não conseguiam ter essa percepção, não conseguiam sentir essa essência. E o ponto que eu gostaria de colocar, que é muito importante, que é justamente para nós ficarmos alertas em relação ao nosso despertar. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos com a espiritualidade, nós fazemos evangelho no lar, nós frequentamos a casa espírita, nós somos trabalhadores da casa espírita, mas a pergunta que eu te faço nessa manhã, você está desperto? É totalmente diferente de todas essas atividades que você faz. Tá? Vamos supor, Pedro, ele vivia diariamente com o mestre. Pedro estava presente em todas as ações, em todas as caminhadas, em todas as peregrinações que Jesus fazia naquele tempo. Mas Pedro, até o momento em que ele negou Cristo, ele estava desperto? Não, ele não estava desperto. Ele despertou a partir daquele momento. A partir daquele momento ele caiu em si. E é justamente em relação a este momento que eu estou te dizendo. Por quê? Muitas vezes a nossa intenção, ela é a melhor. Eu estou numa reforma íntima, eu estou bem, eu estou na amorosidade, eu faço a caridade, eu sinto amor no meu coração. Só que quando alguma coisa acontece imprevista na minha vida, eu tenho equilíbrio? Essa pandemia que aconteceu, que não estava prevista para ninguém, quem manteve o equilíbrio? Ou um pseudo-equilíbrio? Nós tentamos ir nos equilibrando no decorrer dessa pandemia, mas a maior parte das pessoas entrou para o seu medo maior, para a sua ansiedade, para a sua depressão, para a sua insegurança, para o fechar-se o estado de mudança, né? Porque o estado de mudança te tira da sua zona de conforto e faz com que você negue tudo. As pessoas tornaram-se inflexíveis. Houve, logicamente, este momento em que nós podemos ajudar o próximo, mas bem distante de mim, porque eu não posso, nesse instante, me envolver, né? O despertar de si é o despertar mais íntimo, porque no momento em que você percebe que você não está alerta, o que acontece? No seu psiquismo, aquilo que não foi trabalhado ainda, ele vem. Às vezes você quer o bem do outro, você quer o bem do outro, você quer o bem do outro, mas lá no fundo você vai fazer a crítica. Lá no fundo, em algum momento você vai se sentir superior ao outro, ou vai se sentir inferior ao outro. Então, percebam que existe ainda uma linha tênue desse despertar, onde nós percebemos que estamos adormecendo ainda no despertar de si. Você já despertou tudo que está aí dentro de você? Você já lidou com o seu lado sombra? Com aquele seu lado mais escuro, mais obscuro? Que você não teve acesso? Porque Pedro tinha certeza, ele tinha 100% de certeza que ele amava o Cristo incondicionalmente. E antes do amanhecer, ele negou 3 vezes o Cristo. E aí? Da onde veio isso? Veio lá das nossas profundezas. Daquelas profundezas que só você pode conhecer e que só você pode despertar, acolher, aceitar, trabalhar e superar. E é interessante que a gente, muitas vezes, entra num estado de negação. A gente se nega a perceber, a compreender
todas essas mudanças, causando um desequilíbrio pela falta dessa compreensão. Por quê? Porque esse mecanismo é uma ação libertadora. E muitas vezes a gente quer se libertar, mas a gente não quer largar, né? Então não dá para você ser livre agarrado em algo, algum pensamento, Né? É uma crítica, a uma crença que te prende, né? E aí você precisa olhar para aquilo com outros olhos. Então, nesse momento, quando Pedro sabia do seu amor pelo Cristo, poxa, por que eu tive essa atitude de negar quem eu amo, né? Porque naquele momento ele não queria largar, né? Ele achava que alguma coisa diferente pudesse acontecer. Então, isso traz internamente um desequilíbrio, né? E é através desse desequilíbrio que a gente busca se despertar, porque eu preciso olhar para isso. Muitas vezes a gente sofre porque nós não queremos olhar. E esse é o momento que jogou as pessoas, né? Colocou as pessoas de volta para elas. Muitos de nós fomos colocados frente a frente conosco mesmo. Então, cada um, não tem receita, tá, minha gente? Cada um no seu processo. Tem pessoas que tiveram a oportunidade de renascer em si, porque reavaliaram e já a mudança aconteceu, né? Falou, não, a partir de agora eu vou ter uma outra atitude, e a pessoa faz essa mudança, aceita essa mudança, porque ela estava num estágio, num determinado processo, em determinadas situações na vida dela. Então ela renasce para isso, ela desperta para isso. Mas isso não significa que nós vamos ter outros renascimentos. De tempos em tempos, o ser humano ele vai renascendo em si. Por quê? Porque o despertar, o crescimento é algo dinâmico, não é algo parado, não é algo estático. Tá? Então, aquilo que você compreendeu durante essa pandemia é fantástico. Aquilo que você não compreendeu, continua trabalhando isso, para que você possa despertar, para que você possa renascer. Renascer significa você ter uma visão diferente, você olhar para isso de uma forma diferente, você ressignificar. Né? Então, tem muitas pessoas que ficam, como a Marta mesmo comentou agora, apegadas nas suas misérias, nas suas dores, no seu narcisismo. As crenças limitantes, né? No seu narcisismo. Assim como outras pessoas têm desafios, e esses desafios estão fora delas, porque ela precisa cuidar de alguém que está doente, ela está num processo de reavaliação profissional, de reavaliação de relacionamentos. Então, cada um no seu processo. Tá? Então, nós vamos ter que nos desapegar, nós vamos ter que olhar de uma forma diferente. Só que tudo isso envolve o si, envolve você. Porque as coisas acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro. O de fora para dentro pode despertar algo em você, mas esse algo é dentro de você. Né? Então, vamos supor que tenha uma não aceitação de uma situação que está acontecendo. Essa situação é externa, mas a não aceitação, ela é interna. Então, você vai ter que trabalhar aqui dentro para aceitar ou não aceitar. Falar, olha, eu não vou aceitar dessa maneira, eu quero ver isso de uma outra maneira, porque eu tenho um ponto de vista diferente. Você vai ter que buscar dentro de você se recolocar perante aquela situação. Pessoal, gostaria de saber se vocês estão entendendo o que nós estamos comentando. Dá para entender o que nós estamos colocando aqui para vocês? Porque é muito importante. Algumas pessoas participam, tem outras que às vezes fica aí quietinha, pensando, ela tem uma pergunta, faz essa pergunta aqui, porque a gente vai conversando em cima daquilo que vocês vão colocando aqui. Nós vamos alinhando o que vocês estão conversando com o que nós temos aqui de material hoje, né, para estar colocando. Eu gostaria, né, sobre isso que eu acabei de falar, tem um pedacinho que eu vou até estar colocando, tá, Marta? Pode ficar à vontade. Diz assim, ó, a maioria das pessoas, né,
A maioria está adormecida para as próprias realidades, para os desafios da evolução, para as conquistas do si. Imediatamente apaixonada por interesses mesquinhos, mergulhada em sombras ou fascinadas pelo doentio narcisismo, prefere permanecer em estado de consciência de sono e experimentar o despertamento para a lucidez, portanto, para os compromissos em relação à vida e ao crescimento interior, que se lhe apresenta como um verdadeiro parto. É esse renascimento que eu falei, tá, minha gente? No que tem razão, despertar para a realidade nova da vida é como experimentar um parto interior, profundo, libertador, dolorido e feliz. Percebem como funciona isso, minha gente? E outras vezes nós podemos buscar alguma coisa para nos despertar. A maioria das pessoas, elas dizem que elas estão despertas, porém elas jogam a responsabilidade para Jesus, para o mentor espiritual, no outro, né? No outro, no pastor, no guru, no espírito. A gente vai jogando à torta e à direita essas responsabilidades. Enquanto nós não assumirmos a nossa responsabilidade, a responsabilidade de si, né? A responsabilidade de si. Você tem responsabilidade por aquilo que você escolhe, por aquilo que você fala, por aquilo que você manifesta, né? E olha, eu vou dizer que a palavra de ordem para este momento é atitude. Atitude e responsabilidade. Atitude significa o fazer. Não adianta você ficar na teoria. Não adianta você obter conhecimento e não dar testemunho deste conhecimento. Não dá cara para bater na vida, tá? Porque através dessas experiências é que você vai enriquecer e vai despertar as suas virtudes que estão adormecidas. O seu amor incondicional, a sua bondade, a sua caridade, o seu acolhimento ao próximo, tudo aquilo que nós já temos de bom. Enquanto não despertar o si, essas virtudes não vêm à tona, não é isso, Marta? Olha que interessante, né? Deus nos dá a oportunidade de viver todas essas experiências e às vezes a gente se nega a olhar para isso, né? Então, nas nossas preces, a gente pede para ser feliz. Deus nos coloca em situações para que a gente desenvolva essa felicidade. Aí, diante de um conflito, você se sente infeliz, mas você pediu aquela aprovação para ser feliz. Ali é o momento de você aplicar alguma situação para você modificar e ser feliz, mas a gente prefere olhar para o lado ruim a ter que olhar para o lado bom, né? Transformar aquele ruim em bom. Muitas vezes a gente se queixa de situações, de relacionamentos, e aí a gente percebe que ali está o nosso grande aprendizado, né? E o que a gente faz? Vou me queixar, vou reclamar, não era isso. A gente quer algo lindo, pronto, maravilhoso, né? Então Deus não dá para nós o peixe pronto no prato, Ele nos ensina a pescar, né? E assim foi com Pedro, né? Pedro foi um pescador de amor. E aí, gente, nesse capítulo de autodespertamento, né? Do despertar de si e das ações libertadoras, a gente aprende que a consciência é a melhor coisa que pode nos trazer o esclarecimento através da reforma íntima. Por quê? Tem um pequeno trecho desse capítulo que ele fala assim, ó, conscientizar-se do que é, do que necessita fazer, de como conseguir o êxito, constitui para o ser chamado urgente como contribuição valiosa para o empenho na inadiável tarefa da revolução íntima transformadora. Então, essa revolução íntima transformadora é a atitude que a Vera acabou de falar. Não adianta eu aprender um monte de coisa no Evangelho,
aqui na casa espírita, ou lá na igreja, ou aonde quer que eu frequente, se eu só escuto e guardo na minha gavetinha de valores? O que eu escuto, o que eu aprendo, eu preciso colocar em ação, eu preciso colocar em prática. Senão fica nulo. Eu estou aprendendo coisas e não estou desenvolvendo. E aí, que consciência que eu vou ter disso? Como é que eu vou buscar essa reforma íntima? Como é que eu vou olhar para esse crescimento interior se eu só escuto e eu não faço nada para agir em favor disso? Então, e quando nós falamos nessa palavra atitude, vocês podem perceber que a atitude, ela é o inverso do sono. O sono, o estar nesse estado de sono, significa que a nossa alma, ela está paralisada, tá? Ela fica paralisada nesse sono. Por quê? Porque você não tem atitude, você vai vivendo só na superficialidade, né? Você vai vivendo na superficialidade. E é interessante que ela até comenta dessa coisa de nós buscarmos no noticiário. Você vai buscar notícias, pega a notícia de uma pessoa, pega a notícia de outra pessoa, que é uma forma de fazer essa comparação, às vezes até de pessoas que são famosas, né? Por quê? Porque você vê o deslize daquela pessoa, você fala assim, olha aí, nem tudo é lindo, maravilhoso. Tem isso que... Gente, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós temos que entender que nós criamos uma imagem. As pessoas criam imagens, mas essa imagem que as pessoas criam, ou mesmo nós, a imagem que nós criamos, às vezes é muito diferente do que nós somos dentro de nós verdadeiramente, né? Então, vamos até falar de nós mesmos, né? Nosso telhado é de vidro, né? Com certeza. Às vezes as pessoas dizem, nossa, você é uma pessoa muito forte, você é uma pessoa... Agora, eu ouço isso, e eu olho dentro de mim, e eu pergunto para mim, eu tenho uma força interior? Eu tenho uma força interior muito grande, mas eu tenho um lado meu dentro de mim que é muito delicado, que é frágil, que é medroso, que é chorão, É verdade, né? que é tudo, sabe? Que assim, eu trago essa força dentro de mim, talvez até para me acolher dentro das minhas fragilidades. Não é assim, Marta? É assim, a gente tem a nossa fragilidade, mas assim, existe um equilíbrio, né? Fragilidade versus força, necessidade versus ação, né? Eu tenho o meu momento de me entristecer, sim, mas identificar naquela tristeza que eu preciso modificar. Existe. A escolha está nas minhas mãos. Mas é um lado que é adormecido. Por quê? Porque falta a confiança total, falta, né? Então, vamos supor que se nós tivermos que dar um testemunho em relação a Jesus, mas formos e a gente for colocada numa situação como Pedro foi colocado, o que acontece? Será que você faria a mesma coisa? Será que nós faríamos a mesma coisa? Você faria a mesma coisa? Você negaria? Aqui você pode dizer não, de maneira alguma. Eu posso dizer não, você pode dizer não. Mas dentro do contexto, do acontecimento, o que será que aconteceria com nós? É uma boa pergunta. E aí, gente, vamos lá, interagir conosco. Se fosse vocês no lugar de Pedro, não, eu amo Jesus, será que não? Vamos pensar nisso, né? Vamos levar isso para o lado nosso, né? Você não precisa contar aí para nós o que você fez, mas você já viveu experiências que você teve que negar e depois... Será que se arrepender é a palavra adequada que a gente pode usar? Não. Culpa. Culpa, arrependimento, o que E você acha essa palavra? A culpa, quando ela é negativa, ela nos destrói.
No caso de Pedro, a culpa que ele sentiu, o choro que ele teve foi um despertar, porque ele foi preparado para aquele momento, ele foi preparado por Jesus para aquele momento, né? Assim como outros também foram preparados. E olha só o que ele diz aqui, é muito interessante, ele diz assim: desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos. Então, levanta-te tu que dorme. Essa é a mensagem do dia de hoje. Levanta tu que dorme e desperta. Porque quantos mortos? Nós somos mortos vivos, porque não estamos 100% despertos. Existe a nossa essência, eu digo que ainda está adormecida. De vez em quando vem alguns lances da nossa essência, porque a nossa essência é virtude, é pureza, é amor incondicional. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que na realidade ainda vive em nós diariamente é o nosso ego. O nosso ego é que ainda está mais desperto do que a nossa essência. E essa é a troca, neste momento de transição, que nós devemos fazer. Começar a equilibrar esse ego com essa essência e deixar que essa essência fale mais alto. E isso só pode acontecer através da nossa atitude, através da nossa experiência diária. Agora, se a nossa alma está dormindo, ela está paralisada. Olha quanta coisa as pessoas estão fazendo. Estou adorando o pessoal compartilhar com a gente, né? Olha aqui, atitude e ação, né? Ainda não conseguimos praticar o desapego. E por que não conseguimos praticar o desapego? É só praticar, né, minha gente? É um exercício, né? Se você quer olhar para isso, então comece a desenvolver esse desapego, né? Eu não consigo fazer, mas você está tentando, você já está começando. Qual é o caminho? Precisa dar o primeiro passo. Então, nem sempre, né? O meu eu nem sempre é tão transparente, exatamente. E esse transparente é um estado ainda adormecido. Por que nós não podemos assumir e acolher quem somos, com todas as nossas falhas? Esse é o estado de plenitude. Plenitude é quando você se aceita incondicionalmente e você fala: o que eu tenho para ser feliz hoje é isso aqui. Amanhã eu vou ter mais. Por quê? Porque eu vou me lapidar, eu vou praticar, eu vou estar na minha atitude, eu vou estar na ação. Só ficar imaginando, sonhando, delirando aí e no seu narcisismo, se olhando naquele reflexo do lago, não vai funcionar. É interessante, né, Vera? Porque assim, tem um ditado popular que fala assim: é o que tem para hoje, né? Então a gente precisa valorizar o que tem para hoje, a gente precisa enxergar o que tem para hoje, não fazendo um desdém, mas olhando para aquilo tem um significado pra gente, se é para hoje. E é interessante que quando a Joana de Ângeles, ela fala dessa revolução íntima transformadora, ela fala assim pra gente, né? Não poucas vezes encontramos no comportamento humano as referências ao dormir, estar dormindo e estar adormecido. Então, em um determinado momento, nós podemos estar dormindo, sim, ou então simplesmente dormir, ou estar adormecido. E as nossas atitudes, as situações que vão acontecendo no desenvolver da nossa vida, é que vai nos colocar nessa situação de compreensão, de consciência, né? Então, às vezes, a gente precisa que algo muito grande aconteça para que a gente possa expressar toda a nossa felicidade. Esquece de olhar um pequeno momento feliz, um gesto, uma situação, né? Viver essas experiências, buscar isso de uma forma que isso vai despertar essa revolução nesse pensamento. E aí a Joana, ela fala assim, né?
As revoluções do pensamento têm sido muito velozes e se acentuam nesta última década, prenunciada uma nova era de consciência. Então, essa transição planetária, essa era da consciência. A gente precisa enxergar tudo que está à nossa volta, como é que nós estamos nos relacionando com a família, com os amigos, com o trabalho, porque se a Terra está num processo de transição planetária e a gente vai se tornar um planeta de regeneração, as pessoas que estão aqui, elas precisam ter consciência, né? Não dá mais para fechar os olhos e fingir que as coisas não estão acontecendo. Exatamente. E assim, esse estado de sono nosso é muito grande ainda. Por quê? Porque por milhões de anos nós estivemos estagiando em zonas ainda inferiores. Nós estamos começando a despertar para as coisas espirituais aí há 2.000 anos, vamos dizer, 5.000 anos, 10.000 anos. É muito pouco perto de todos os milhões de anos aos quais nós estamos passando por esse processo de evolução e estagiando por esses vários reinos, né, minha gente? Então, o que acontece? Nós somos jovens ainda, nós somos crianças, né? Nós estamos na infância espiritual. Então, este momento que nós estamos vivenciando aqui no planeta, ele é um momento extremamente importante para todos nós. Porque tudo que o Pai cria, nada vai se destruir, mas vai se transformando. Então, nós estamos nesse momento de transformação. Aqueles espíritos que estiveram conosco, que já são espíritos que se destacaram na sua encarnação, periodicamente eles voltam para trazer mais uma mensagem para nós que estamos saindo dessas zonas inferiores. E o mais importante é que o Pai já nos deu um modelo de despertar total de consciência. Jesus nos dizia: eu e o Pai somos um. Por que ele nos dizia isso? Porque o seu grau de consciência era total com Deus. E Jesus é o nosso modelo, é o modelo para que nós possamos estar seguindo. Nós vamos seguir os seus passos. É difícil? Muito difícil. Muito difícil. Mas a gente está aí tateando, estamos saindo do nosso sofrimento. Esse período de confinamento que nós tivemos, que é a manifestação coletiva desse processo da transição planetária, muitas pessoas se sentiram mal, muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas desencarnaram, outras começaram a refletir, outras começaram a despertar. Foi um período muito importante para todos nós que estamos envolvidos, conosco mesmo e com a humanidade. Então, aqueles que têm como missão, têm como trabalho, nós que somos trabalhadores na espiritualidade, trabalhadores na casa espírita, fizemos o possível de manter este contato com vocês, para que você não desistisse daquilo que você já vinha caminhando. Então, eu era um trabalhador na casa espírita, ou era um frequentador na casa espírita, agora com esse confinamento, fui deixando e a gente vai se arrumando outras atividades e vai esquecendo um pouquinho, porque isso é muito fácil de você esquecer, isso é muito fácil de você abandonar, porque é tudo muito novo ainda. Então, a gente está toda semana trazendo um lembrete: olha, não esquece, vamos lá, vamos acordar mais um pouquinho, olha, não esquece, vamos elevar o nosso padrão vibratório, olha, não esquece, nós podemos receber a cura onde nós estivermos, olha, esse é o momento, se você está melhorzinho, acolhe aquele que está mal. Então está todo mundo trabalhando por si e tentando ajudar o outro. A fraternidade pediu ajuda para vocês, ainda pede ajuda para vocês. Então nós vamos ajudando aqueles que muitas vezes não dá nem para despertar nesse momento,
Por quê? Porque está tentando sobreviver, né? Por dificuldades primárias que a pessoa ainda tem para poder sobreviver, para poder alimentar sua família, ou poder se alimentar. Não é, Marta? Então, cada um está num estágio de despertar. Nem por isso falar, coitadinho, ele ainda está naquela... Não, ele está despertando também. Todos nós estamos no processo de despertamento. Feliz daquele que pode refletir sobre isso na sua casa. Só que não fica sentadinho aí também, não. Tem que agir. Vamos lá, vamos agir. começar a agir. Vamos começar a ter atitude, vamos começar a movimentar isso daí, né? Porque é só através do nosso trabalho árduo, do nosso trabalho ininterrupto, de trabalhar na caridade, de trabalhar no amor, para que você possa ajudar ao outro, mas principalmente vai estar ajudando a si, nesse despertar de si. É interessante, né, Vera, que assim, olha assim, toda essa situação de pandemia, né, mesmo a gente tendo que ficar com a casa fechada por um período, mas olha que a gente está conseguindo agora, através dessas lives, chegar muito mais, para muito mais pessoas do que quando era só aqui na casa, né? Então aqui na casa nós tínhamos palestra todos os dias que a casa estava aberta, o nosso salão aqui comporta uma média de 70 pessoas, né? Mas hoje a gente consegue, com essa tecnologia, chegar em muitos mais lares, né? E isso é importante, isso é um despertar positivo, porque a gente precisou chegar à conclusão de que isso não podia parar, né? Porque assim, a fragilidade humana, ela está aí todo dia e as pessoas precisam desse apoio. Então, uma palavra nossa que a gente fala aqui em relação, olha lá, vai lá, luta, né? Se apega nos ensinamentos de Jesus, por mais que esteja difícil aí na tua vida, seja o que for, né? Jesus está com você. Escutar esses evangelhos, essas lives, traz às pessoas uma situação muito positiva. Eu recebo mensagem de pessoas falando assim, nossa, que bom que vocês estão aí falando, porque isso é muito legal, né? E que isso possa chegar para mais pessoas, para quebrar, né, esse som, né? Para poder chegar a mais pessoas, as pessoas que nos assistem aqui, gente, nós não somos conhecidas na mídia. O nosso trabalho, ele sempre foi interno, tá? Ele sempre foi interno na Fraternidade do Amor. Vocês sabem que nós estamos saindo para o Instagram, para o Facebook, agora a gente nem tinha, da Fraternidade tinha um Facebook só para publicar algumas coisas. E isso é um despertar também tecnológico, né? Estamos aprendendo, estamos fazendo. Então, assim, como é que isso vai poder se multiplicar? Se você compartilhar. Se você compartilha para o seu amigo, compartilha para o seu vizinho, para alguém da sua família, então, conforme vocês vão compartilhando, é a forma de nós multiplicarmos. É só assim, tá, que nós vamos conseguir. E assim, esse processo que nós estamos passando de amadurecimento psicológico e o despertamento da nossa consciência, ele é um jogo, tá, minha gente? Ele é um jogo do nosso psicológico, por quê? Porque tem as experiências que nós temos armazenadas e temos as experiências que nós podemos ter. Então, às vezes, quando nós temos uma experiência negativa em relação a alguma situação, o que nós fazemos? Nós vamos evitar aquela experiência a todo custo. Não quero olhar para isso. Não quero olhar para isso. Não quero olhar para isso. Você fica com isso escondidinho dentro de você. Não quero olhar para isso. O que acontece na sua vida? Tem uma palavrinha mágica. Quantas vezes acontece essa experiência? A palavra mágica. Ressentimento. Ressentimento, gente, é ressentir. Eu sinto o tempo todo. Por que eu sinto o tempo todo? Porque eu me nego. Então, e aí o que acontece? Você vai atraindo para você, vai atraindo, você fala, meu Deus, isso deve ser o meu karma. Não! Essa é a sua bênção. Essa é a sua bênção. Para você ressignificar, tirar esse ressentimento e ressignificar essa experiência para um comportamento mais positivo, né? Para você seguir em frente, para você enfrentar suas lutas. Agora, se você não enfrentar as suas lutas,
Como é que você vai fazer? Como é que você vai enfrentar as suas lutas? Você vai enfrentar as suas lutas trazendo aqueles ressentimentos que você tem e aquela história negativa que você tem, vivenciando novamente. Porque esse é o seu inferno. Se você não se permitir a vivenciar essa experiência e transformar essa experiência, esse é o seu inferno que vai ficar ressentindo, negando, e quando você está negando, você está fazendo o quê? Você está dando energia para isso, e quando você está dando energia para isso, o que você está fazendo? Você está pensando novamente, e pensando novamente. Percebam que você chega à conclusão que nem de obsessor você precisa. Você é o seu auto-obsessor. Olha a auto-obsessão atuando. A auto-obsessão atuando em você. É importante a gente olhar para isso, gente, porque assim, as situações difíceis, elas acontecem para que a gente resolva, não para que a gente guarde na gavetinha lá dos nossos sentimentos e falar assim, eu não quero olhar para isso agora. Eu respeito que você tenha um tempo para digerir tudo isso. Tem coisas que de fato a gente não consegue olhar para aquilo naquele momento, mas em algum momento a gente vai ter que olhar para aquilo de novo. O que eu não posso é dar muito sentimento para aquilo, porque aquilo vai se transformar em algo que depois eu nem vou saber identificar o que é. Isso, eu vou dar uma finalização aqui, tá? Sim. Então, o que seria o ideal, né? O ideal, eu vou até colocar as palavras da Joana de Ângeles, né? O ideal em toda situação é sempre o equilíbrio, né, Marta? O equilíbrio que constitui medida de avaliação das conquistas, né? Então, equilíbrio é a harmonia entre ao que se aspira e o que se faz e como se comporta emocionalmente, sem ansiedade pelo que deve produzir, nem conflito por aquilo que foi conseguido. Trata-se de uma conquista interior, capaz de medir sem paradigma estático o valor das próprias conquistas. Então percebam, olha aqui, que é muito interessante. O equilíbrio, o que significa? O equilíbrio é como você se comporta emocionalmente, sem culpa por aquilo que você fez no seu passado, pelas escolhas que você já fez, dentro de uma aceitação. Sabendo que se você fosse hoje fazer, você faria melhor. Mas naquele momento você fez o seu melhor. E sem ansiedade por aquilo que você tem que produzir, tá? Porque isso gera um conflito dentro de nós, tá? A crise de ansiedade está de 70% a 80% nas pessoas que nós estamos recebendo aqui na fraternidade. Porque os outros 20 ou 25 ou 30 pessoas estão na depressão. Então, quem está desperto? Vamos lá, minha gente. É o equilíbrio das nossas emoções. E como é que nós adquirimos o equilíbrio das nossas emoções? Através do conhecimento de si, através da reforma íntima, através do evangelho, através de todas essas parábolas que Jesus nos deixou. Olha que interessante, um último trechinho para a gente fechar essa ideia. O despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento. De tal forma se apresenta a capacidade de entender que uma visão otimista e clara se torna a base do comportamento psicológico, portanto, do mecanismo íntimo para a aquisição da felicidade. Então, a gente precisa ser feliz, a gente precisa compreender tudo que está acontecendo conosco para que a gente possa ser feliz. A felicidade está aí o tempo todo. E finalizando, né, o equilíbrio resulta da identificação de vários recursos adormecidos no nosso inconsciente, que nós acabamos de falar, né? Nesse inconsciente profundo. E às vezes nós falamos, eu não dou conta, eu não me banco. Banca sim, você está há milhões de anos, como nós iniciamos aqui a nossa palestra, adormecido no mineral, né? Acordando no reino animal, pensando no reino hominal. Então você se banca sim. Ó,
penetrando, abre campo para a conscientização dos deveres e responsabilidades a desempenhar. Somente através do trabalho constante de autoidentificação é possível conseguir-se a harmonia para agir, iniciando a conduta nas paisagens mentais, pelos pensamentos cultivados, que se transformam em motivos para a luta. Então, o quanto é importante. E nós temos aqui mais algumas situações que nós gostaríamos de falar, mas eu acredito que deu para a gente passar uma advertência de uma forma extremamente amorosa, com muito material para vocês estudarem e principalmente para que se possa tomar atitudes na vida, escolhas e atitudes, tomar atitudes por você, fazer escolhas por você, acolher os teus sentimentos, porque nós temos aí todo um cenário, uma paisagem que já vai nos favorecer este autodesenvolvimento e esse crescimento, porque Deus cuida de todos nós, não é verdade? Com certeza. E então, assim, essas ações libertadoras que nós falamos tanto aqui durante esse período, elas vêm para nós em formas de reflexões, de decisões acertadas, para que a gente possa conhecer melhor as coisas que estão acontecendo conosco, para que nós tenhamos consciência de onde podemos chegar. Então, tudo isso, a gente, faz parte de um lindo processo evolutivo, um processo de transição que nós estamos caminhando. Então, nós estamos aqui para sermos felizes. Vamos lá? Vamos lá, nós vamos para as vibrações dessa Vai manhã. reiniciar o Instagram? Nós vamos reiniciar o nosso Instagram. E eu gostaria de dar alguns avisos a vocês. O próximo sábado é o sábado da fogaça. Como nós não tivemos a Moca Amor, aquelas pessoas que gostam da nossa festa, que gostam da nossa comida tão saborosa que é servida na Moca Amor, que é feita pelos trabalhadores da fraternidade. Então, no próximo sábado, nós teremos o sábado da fogaça, é delivery, tá, minha gente? Vocês vão passar aqui, vocês encomendam, encomenda pelo WhatsApp, tá? E passa aqui no sábado, entre 11 e 15 horas, e retira a sua fogaça, retira a sua encomenda. Então, aproveita, porque esse ano, infelizmente, não deu para fazer a Moca Amor. A Moca Amor não está saindo para a rua, mas nós vamos ter aqui o serviço de delivery, que são com os trabalhadores da fraternidade. Então, muito obrigada a todos vocês que colaboram conosco. Toda a renda é revertida 100% para as despesas da casa e já estamos com a nossa campanha de Natal, que esse ano vai ser uma campanha mais humilde, porém, nós não vamos deixar de fazer. Nós vamos oferecer um panetone e um brinquedo para cada criança, tá, minha gente? Então, se você puder colaborar com a gente, também pede informação pelo Instagram ou pode vir aqui na fraternidade. Nós já estamos trabalhando 3 vezes por semana com os tratamentos e a partir agora de setembro, no último sábado de setembro, nós já vamos ter o primeiro trabalho de limpeza com os pretos velhos. Então, corre, vem fazer seu tratamento para poder participar aí do trabalho de limpeza com os pretos velhos, ok? Então vamos para as nossas vibrações, convidando a Marta, convidando a todos vocês, coloque o seu copo d'água e todos os nomes aí que foram colocados. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, inspirando profundamente, trazendo a tranquilidade, trazendo o amor, trazendo a verdade, trazendo a felicidade para o seu pensamento e para o seu coração. Lembrando que vibrar é desejar todo o nosso amor. Vamos vibrar pela paz no mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes.
Vibrar pelo Brasil, por todos os seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas, para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Vamos vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra. Vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vamos vibrar por esta casa de oração, por todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam. Uma vibração de muito amor pelo nosso irmãozinho Rubens Vaca, que Jesus e o Dr. Bezerra de Menezes possam estar amparando e cuidando do nosso irmãozinho, pelo Pedro Salomão, pela Deise, a Dona Maria José, pelo Henry, Guilherme, a Tati. Vamos vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje, vibrar por todos os hospitais, casas de saúde, leprosário, nossos irmãos que estão com AIDS e fogo selvagem, vibrar por todos os nomes que foram colocados aqui nas redes sociais, vibrar pelos médicos, enfermeiros, por todos os profissionais que estão aí na linha de frente nessa luta contra o Covid, que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor, vibrar por todos os idosos, asilos, pelos orfanatos, creches e crianças abandonadas, vibrar por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas e os filhos problemas. Vibrar por toda a juventude dependente de drogas, em especial vibrar pelo nosso lar, pelos nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos e supostos inimigos. Vibrar pelo nosso local de trabalho e todas as pessoas que lá se encontram. Vibrar pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Vibrar pela caixinha de vibrações, por todos os nomes e endereços nela colocados, que Jesus possa atender a todos eles. Vibrar pela cúpula de proteção da nossa casa e vamos deixar uma vibração de amor que seja levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade. E assim, queridos irmãos, que nós possamos permanecer mais um pouquinho nesta sintonia de gratidão, de amor, de aprendizado, pelos ensinamentos dessa manhã. Se pudéssemos mensurar a grandiosidade de cada um de nós, a grandiosidade de cada espírito encarnado neste momento, neste planeta, que anseia pela libertação, a libertação deste sono que muitas vezes paralisa os nossos sentimentos, que encobrem a nossa essência, essa essência que é divina, essa essência que é viajante por todos esses reinos, por todo este universo, que conhece todas as manhãs, todo o entardecer,
que conhece a cada estrela, que se posta ao sol e que se delicia com as noites da lua cheia. Os nossos espíritos têm colhido, no decorrer desses milhões de anos, todas essas experiências, nesta conexão total com todos os elementos da natureza. Então, o que você pode perceber no dia de hoje, que estar só, se sentir só, se sentir desconectado do Pai, se sentir triste, se sentir esquecido, é apenas uma ilusão. Não há como isto acontecer. Com todos esses filhos, com todos esses espíritos criados pelo nosso Pai. Este adormecimento que é necessário que cada um de nós abra os seus olhos nesta manhã, desperte para a sua luz, desperte para a sua grandeza, desperte para a sua capacidade de realização. Porque é somente através da sua atitude é que o Pai pode atuar na sua vida. Através da sua ação, através do seu abraçar, através do seu acolher, através do seu amar, do seu ajudar, da caridade que emana do teu coração. É aí que você se torna verdadeiramente filho do Pai. Daquele Pai que nunca te esqueceu. Desde que Ele te criou, você é testemunha de todas as realizações, sejam elas materiais, espirituais. Todo o movimento do universo está contido dentro de cada um de nós. Não se sinta pequeno, filho. De forma alguma. Venha despertar. Venha para a luz, para que assim, em todos os dias da tua vida, que o Pai te dá esta oportunidade, desta vivência, de você realizar. Realizar na simplicidade. Realizar no dia a dia da tua vida. No realizar, no estender a mão. Qualquer gesto seu é uma grande atitude perante ao Pai. Que nós, juntos, possamos despertar deste sono profundo e espalhar o perfume deste amor que o Pai destinou como caminho a todos os seus filhos. Abençoados sejam todos vocês nesta manhã, onde podemos receber desta grandiosidade, dessas bênçãos do Pai, erguendo os braços, captando toda esta cura, todo este amor, todas essas energias, através dos nossos centros de força, que equilibram as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, desde o nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico,
egenésico. É o suficiente? Assim, Pai amado, te agradecemos por este momento abençoado em nossas vidas, de juntos compartilhar este momento de cura e de bênção em nossas vidas. É assim que nós encerramos a live desta manhã. Graças a Deus. Finalizamos essa nossa live de hoje com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima semana. Na quinta nós vamos já estar com a nossa live do Evangelho no Lar. Um grande beijo no coração de vocês. Excelente feriado a todos vocês. Semana ótima. Beijo no coração de todos. Muito obrigada. E compartilhem.